Minha mãe usou o dinheiro do meu casamento para comprar uma casa para minha meia-irmã, mas fiz uma apresentação expondo as mensagens dela com o namorado da enteada. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Sempre soube que minha mãe, Júlia, tinha talento para priorizar outras pessoas, em vez de mim, mas nunca pensei que isso me custaria todo o meu fundo de casamento e o último vestígio de paciência que me restava. Eu deveria ter previsto isso, mas não vi. Não pensei que ela pudesse chegar tão baixo e agora... Bem, agora estou sem meu fundo de casamento e com um monte de perguntas. Meu padrasto, Greg, entrou em nossas vidas quando eu tinha 19 anos. Até então, minha relação com minha mãe era normal. Éramos próximas. Ela me levava para a escola, tínhamos conversas profundas tomando café e me ajudava com qualquer problema que eu tivesse. Mas no momento em que Greg apareceu, foi como se ela tivesse entrado em um transe. Não sei se era amor ou apenas uma necessidade desesperada de ter um homem ao seu lado. Mas ela me deixou de lado junto com tudo o mais. Greg não era uma pessoa fácil de conviver. Ele tinha uma filha do casamento anterior, Kayla, que era um ano mais velha que eu. Digamos que ela não era a pessoa mais gentil do mundo. Mesmo assim, tentei me dar bem com ela. Mas quando Greg decidiu que eu deveria sair de casa porque ele não suportava uma garota mimada como eu e achava que eu seria uma má influência para sua preciosa Kayla, minha mãe aceitou. Eu tinha 20 anos, e Greg deixou claro que, se eu não saísse, ele iria embora. Então, minha mãe, cega de amor, me disse para arrumar minhas coisas e ir morar com meu namorado, David. Obviamente, meu coração se partiu ao vê-la escolher seu novo marido em vez de sua própria filha, sua própria carne e sangue. Decidi ver o lado positivo e assumi que talvez fosse o momento certo para dar esse passo com David. Mas aquilo foi só o começo. Depois disso, minha mãe mudou completamente comigo. Ela me ligava de vez em quando, mas dava para perceber que não estava realmente presente. Falava sobre o trabalho de Greg, os problemas de Kayla ou qualquer outra coisa que estivesse acontecendo na vida deles. Mas não lembro da última vez que ela perguntou sobre mim. Agora, no presente, tenho 25 anos e estou prestes a me casar com David. Sim, meu namorado de longa data agora é meu noivo. Esse deveria ser o momento mais feliz da minha vida, certo? Bom, poderia ter sido, exceto por um pequeno problema. Melhor dizendo, um grande problema. Eu estava contando com o fundo de casamento que meu pai me deixou. Era para cobrir a maior parte dos gastos da cerimônia. Meu pai faleceu quando eu era jovem e deixou esse fundo para garantir que quando chegasse o momento, eu não precisasse me preocupar com os custos. Não era para um casamento luxuoso, apenas uma celebração bonita com familiares e amigos. Meu noivo e eu havíamos economizado para a lua de mel e já havíamos pago um depósito considerável, que não era reembolsável. Eu não me importava em economizar em algumas coisas para garantir que a lua de mel fosse perfeita, mas sempre contei que o fundo de casamento seria suficiente para pagar a cerimônia. Porém, não foi, porque não havia mais fundo. Minha mãe, com sua infinita sabedoria, decidiu usar todo o dinheiro para comprar uma casa dos sonhos para sua querida enteada, Kayla. Tudo para impressionar Greg. Mandei uma mensagem para minha mãe perguntando sobre o fundo de casamento, dizendo que precisava dele para começar a organizar tudo. E sabe o que ela respondeu? Ah, esqueci de te contar, mas usei o fundo recentemente para comprar uma casa para Kayla. Espero que você entenda. Tive que ler 2 vezes para ter certeza de que era real. Essa mulher, minha própria mãe, gastou meu dinheiro, o último pedaço, do legado do meu pai, para comprar a casa dos sonhos da minha meia-irmã. Para piorar, Kayla nem se incomoda. Ostenta a casa em todas as redes sociais, se gabando. Minha mãe me chamou para a festa de inauguração da casa da Kayla para discutirmos uma solução. Mas para mim, a única solução é que ela me devolva o dinheiro. Não sei o que fazer. Contava com esse dinheiro para pagar o casamento. E agora ela sumiu, então acho que pelo menos devo me sentar para ouvir qual é a proposta dela. Não é que eu não tenha pensado em processá-la, porque com certeza vou fazer isso. Mas não tenho tempo para esperar meses ou até anos por uma decisão judicial. Então não sei. O que vocês acham? Edição. Não. O dinheiro que meu pai deixou para o casamento não era muito. Quando minha mãe ajudou a comprar a casa da Kayla, provavelmente usou esse dinheiro apenas para o pagamento inicial. Era parte do dinheiro que meu pai deixou tanto para meus estudos quanto para minha cerimônia. A parte destinada aos estudos eu já tinha usado quando fui para a universidade, e o restante eu planejava usar agora. Atualização 1. Eu sou uma idiota. Uma completa e absoluta idiota por pensar que uma festa poderia melhorar alguma coisa. Honestamente, não sei em que delírio eu estava vivendo ao imaginar que minha mãe, a mesma pessoa que intencionalmente pegou meu fundo de casamento para comprar uma casa para minha meia-irmã, só para agradar meu padrasto, realmente queria me ajudar. Esse foi meu primeiro erro.
Erro número 2. Pensar que ela realmente tinha um plano para resolver essa situação. Porque a brilhante ideia dela para salvar o meu casamento dos sonhos foi: por que você não se casa no quintal, só com a família? Por que você precisa de uma festa grande? Ah, não sei. Talvez porque foi ela mesma quem colocou essa ideia na minha cabeça desde que eu tinha 10 anos? Talvez porque foi ela quem me mostrou revista após revista de noivas e me fez sonhar com um grande dia cheio de amor, risadas e sim, algo bonito. Mas agora que chegou a minha vez, de repente eu não preciso mais de um casamento bonito? A hipocrisia disso tudo me dá vontade de gritar. E para deixar claro, nunca se tratou de uma cerimônia exageradamente luxuosa. Só deveria ser especial. Mas aparentemente, agora que ela desviou meu dinheiro para a casa dos sonhos da Kayla, o máximo que eu mereço é um casamento rápido, no quintal, cercada pela família do Greg. E com minha mãe convenientemente esquecendo que eu nem sequer tenho orçamento para um vestido. Casar no quintal de uma casa que não é limpa há 20 anos e provavelmente é lar de animais silvestres? Esse definitivamente não é o meu sonho. Como se já não fosse ruim o suficiente, Greg teve que dar sua contribuição para estragar a noite. Esse homem que nunca trouxe nada de positivo para minha vida, passou a noite inteira soltando comentários passivo-agressivos, dizendo como eu sou mimada, por esperar que minha mãe pague meu casamento quando sou uma mulher adulta e tenho um emprego. Minha mãe acabou de comprar uma casa para a enteada dele. O que pode ser mais mimado do que isso? Além disso, eu nunca esperei que ela pagasse meu casamento com o dinheiro dela. Eu só queria o dinheiro que meu pai deixou para mim. O dinheiro que ela não tinha nenhum direito de tocar, mas usou sem hesitar para mimar a Kayla. Eu já estava de tão mau humor que nem me dei ao trabalho de responder. Apenas ignorei. Mas então, apareceu a Kayla. Meu Deus. Não só passou a noite inteira ostentando a casa nova, como também veio falar comigo sobre quando deveríamos nos reunir para discutir os preparativos do meu casamento. Eu olhei para ela como se tivesse acabado de brotar uma segunda cabeça. Por quê? Pelo amor de Deus, eu falaria sobre os preparativos do meu casamento com ela. Especialmente quando ela é a razão exata pela qual eu talvez nem tenha uma cerimônia. Para planejar, e quando achei que essa noite infernal não poderia piorar, Kayla soltou mais uma bomba. Sua mãe disse que eu poderia ser sua dama de honra no casamento. O quê? Sinceramente, achei que tinha ouvido errado. Minha mãe, em sua infinita sabedoria, achou que a melhor maneira de consertar essa situação era sugerir que Kayla, sua preciosa, indigna e ladra de herança, fosse minha dama de honra. Isso não resolveu nada. Só piorou tudo. Essa mulher deve realmente me odiar. Não há outra explicação para isso. Então, fui direto falar com minha mãe. Nem me lembro do que aconteceu depois. O que eu disse no começo? Nem sei direito. Mas deve ter sido algo quase incoerente, porque minha mãe imediatamente tentou amenizar a situação com alguma desculpa sobre como Kayla é a única figura de irmã que você tem, e como ela simplesmente presumiu que você gostaria de tê-la ao seu lado no seu grande dia. Ela não podia me ver naquele momento, mas tenho certeza de que minha expressão deixava claro que eu estava prestes a explodir. Descarreguei tudo na minha mãe, dizendo que estava cansada de ela sempre escolher sua nova família em vez de mim. Perguntei como ela podia ser tão lunática a ponto de achar que isso era aceitável, e como tinha a audácia de agir como se estivesse fazendo isso por amor, quando claramente era pura manipulação. Depois, me virei para Kayla e também me descarreguei nela. Que tipo de maluca ela tinha que ser para realmente achar que eu a faria minha dama de honra? Eu disse que ela só queria esse papel porque adora ser o centro das atenções, não porque realmente se importava comigo. E adivinhem? Kayla teve o descaramento de agir como se eu fosse a pessoa arruinando tudo. Ela começou a gritar, dizendo que eu me arrependeria de falar com ela desse jeito. E no movimento mais dramático da noite, apontou para a porta e gritou para eu dar o fora dali. Então, aqui estou eu, sentada, escrevendo isso enquanto tento entender o que diabos acabou de acontecer. Nem sei se exagerei. Eu simplesmente explodi. Todos esses anos sendo deixada de lado, simplesmente tomaram conta de mim. Mas agora estou de volta à estaca zero. Minha mãe claramente não vai me ajudar. Não tenho dinheiro para o casamento. E não faço ideia de como vou consertar essa bagunça. O que diabos eu faço agora? Porque neste momento, sinto que não me restou nada. Atualização 2. Bem, estou de volta. E sim, com outra atualização. Então, por que não vamos direto ao ponto? E vai ser intensa. Então pega a pipoca e algo para beber, porque você vai precisar. Eu deveria ter sabido que perder a paciência naquela festa não me levaria a nada de bom. Porque, se dependesse da minha queridíssima meia-irmã, eu nunca me casaria. Na verdade, eu nem teria namorado. E podem esquecer sobre um noivo. Eu deveria ter imaginado que Kayla não aceitaria essa falta de respeito e simplesmente seguiria em frente com a vida dela. Mas tentar arruinar o meu relacionamento, isso foi um golpe baixo, mesmo para ela. E acreditem,
O nível de baixeza dela já estava no chão. Provavelmente abaixo do inferno antes disso. Então, não sei o que vem depois. Depois do desastre daquela festa, fiz o melhor para minha sanidade. Ignorei minha mãe e minha meia-irmã. Ignorei as ligações, as mensagens, o descaramento absoluto de tentarem me manipular emocionalmente, dizendo que nunca me perdoariam pelo que fiz. Não queria saber nada sobre esse circo, nem ver os macacos. Fiquei em completo silêncio por uma semana inteira. Sinceramente, esperava que elas se cansassem e fossem atormentar outra pessoa. Mas a vida nunca é tão simples, né? Um dia, cheguei em casa depois do trabalho, pronta para me jogar no sofá e fingir que minha vida era normal por 5 segundos. Mas em vez disso, encontrei meu noivo sentado lá, com uma expressão séria e um monte de fotos na mão. Aquela seriedade que te dá um nó no estômago na hora. Mal tive tempo de dizer oi antes de ele me entregar as fotos. E meu Deus, senti o mundo girar. Eram fotos minhas beijando outro homem. Obviamente, eu nunca fiz isso. Mas ao olhar para aquelas imagens, tive uma experiência extracorpórea, porque, para qualquer um, elas pareciam reais. Naquele momento, vendo a cara séria do David, pensei que meu relacionamento tinha acabado. Honestamente, senti vontade de vomitar. Meu primeiro instinto foi começar a balbuciar, tentando explicar que eu nunca o trairia e que aquilo era uma loucura. Mas antes que eu pudesse dizer 2 palavras, meu noivo levantou a mão para me interromper. E então disse: Amor, eu sei que são falsas. Nunca na minha vida senti uma mistura tão intensa de alívio e raiva ao mesmo tempo. Alívio, porque meu noivo não é um idiota. Ele realmente confia em mim e sabe exatamente quem fez isso. Mas raiva? Por quê? Sério? Essa era a tática dela agora? Kayla estava literalmente tentando fabricar um escândalo de traição para nos separar. Eu mal consegui articular uma palavra antes de David começar a falar sobre como tudo isso estava saindo de controle. O que vem depois? Tentar fazer você perder o emprego? Foi aí que percebi. Simplesmente ignorá-las não seria suficiente. David estava certo. Isso já tinha passado dos limites. Estava afetando minha vida, minha felicidade, minha paz mental. Eu não podia mais ficar de braços cruzados esperando que elas se cansassem, então fiz algo inesperado. Fui até a casa da Kayla. Não para brigar. Não para gritar. Não para jogar aquelas fotos falsificadas na cara dela. Fui para pedir desculpas. Sim, isso mesmo. Antes que vocês questionem minha sanidade, me escutem. Não foi um pedido de desculpas real. Foi uma atuação. Não é como se eu fosse ganhar um Oscar por essa performance, mas foi boa o suficiente para enganar alguém com a inteligência da Kayla. Entrei lá parecendo envergonhada e arrependida. Disse que ela estava certa. Que eu não deveria ter gritado com ela. Que fui dura demais. Que deixei minhas emoções me dominarem. Minha mãe também estava lá. Vi a expressão de autossatisfação no rosto das duas. Precisei de todo o meu autocontrole para não gritar na cara delas. Minha mãe, sempre tão ingênua, começou a tagarelar sobre família isso, família aquilo, que essa era a minha chance de consertar as coisas, blá blá blá. Mas Kayla vive para isso. Ela adorou cada segundo. Ela realmente acreditou que tinha vencido. Que me colocou no meu lugar. Que eu finalmente tinha aprendido a lição. Ó, querida, você não faz ideia do que está por vir. Na última semana, tenho interpretado perfeitamente o papel da filha arrependida e obediente. Mamãe e Kayla têm sido tão generosas em me permitir voltar às suas conversas, achando que me têm na palma da mão. E hoje eu sei que meu plano está funcionando. Sabe por quê? Porque recebi uma ligação da Kayla. Ela me convidou, da maneira mais condescendente possível, para ajudar a organizar sua festa de aniversário. E por ajudar, quero dizer que me colocou no papel de sua assistente pessoal, me fazendo correr de um lado para o outro para satisfazer seus caprichos ridículos. Dava para ouvir a arrogância na voz dela. Ela achava que estava me humilhando, que finalmente tinha me dobrado. Mas a única coisa que ela fez foi me colocar no lugar mais estratégico para a minha vingança. O que Kayla não sabe é que está prestes a cavar sua própria cova. Eu não sou a única com segredos. Só estou esperando o momento certo para revelar o que sei sobre ela e minha mãe. E quando isso acontecer? Bem, digamos que ela nunca mais vai organizar uma festa na vida. Estou sendo vingativa? Talvez. Elas merecem? Com certeza. Vai ser uma grande vingança? Pode apostar que sim. E o segredo? Ah, vocês saberão muito em breve, assim como o resto do mundo. Se tudo der certo, a próxima atualização será o grande final. Atualização 3. Estou de volta. E tudo deu horrivelmente errado. Um desastre total. Se é que posso chamar assim. Estou vendo meu plano desmoronar diante dos meus olhos. Ok, respira fundo. Deixem-me voltar um pouco, porque escrever aqui parece ser a única coisa que me impede de tacar meu celular contra a parede. Hoje é o dia da festa de aniversário da Kayla. A festa que, se tudo tivesse saído como planejado, seria o último momento de glória dela, antes de ela cair e queimar em chamas.
Mas agora. Agora está prestes a começar em meia hora, e meu plano mestre está por um fio. Nas últimas semanas, interpretei meu papel perfeitamente. Fiz tudo direitinho. Fui a garota obediente e prestativa que Kayla sempre quis que eu fosse. E enquanto lidava com suas exigências absurdas, e acreditem, eram ridículas, fui perdendo a paciência. Ela me fez dirigir pela cidade inteira para encontrar um vestido de grife, só para depois fazer um escândalo porque ele parecia diferente pessoalmente. Ela me fez refazer o plano de assentos 6 vezes, só para garantir que certas pessoas ficassem desconfortáveis em locais estratégicos. E como se isso não fosse o bastante, insistiu em uma marca muito específica de champanhe que nem sequer estava disponível. Então tivemos que procurá-la no mercado. Quase fiz tudo sem reclamar porque precisava de uma coisa. Uma única coisa. A apresentação da minha mãe. Agora, vocês devem estar se perguntando: por que essa apresentação era tão importante? Porque ela era a minha chave. O palco para a grande revelação. O momento em que tudo o que eu planejei finalmente cairia sobre Kayla. Mas teve um problema. Minha mãe, sempre tão controladora, não me deixava nem chegar perto. Ela disse que cuidaria disso e que eu deveria me concentrar em outras coisas. E bom, isso me fez entrar em pânico total. Por quê? Porque como eu, supostamente, trocaria a apresentação original pela que eu preparei, aquela que revelaria o grande segredo, se eu nem sequer conseguia acessá-la? Tá bom, tá bom. Antes de continuar, eu sei que fiquei insinuando esse segredo por um tempo. Talvez vocês estejam pensando: será que é tão importante assim? Confiem em mim. É. E para aqueles que duvidam, eu vou contar agora. Quando me desculpei falsamente com minha mãe e Kayla, eu estava jogando a longo prazo. Mas eu não esperava que o universo me desse um presente ainda melhor. No dia em que saí da casa delas, pedi o telefone da minha mãe porque o meu estava sem bateria e eu precisava chamar um Uber. Ela estava distraída com alguma coisa que Kayla dizia e me entregou o celular sem pensar. E então eu vi. Uma mensagem apareceu na tela. Era um texto carinhoso, um pouco sugestivo. E definitivamente não era do meu padrasto. Toquei na notificação, e ninguém me preparou para o que eu vi. Meu plano inicial era apenas expor como a casa da minha querida irmã postiça foi comprada com o dinheiro da minha festa de casamento. Mas o que o karma me entregou foi muito, muito melhor. As mensagens não eram apenas de flerte, e não eram de qualquer pessoa, eram explícitas, e eram de espera. Eu ainda não posso dizer. Não assim. Porque quando eu revelar, quero que vocês sintam exatamente o que eu senti naquele momento. Para dar uma noção da intensidade da coisa, eu quase desmaiei. Mas de pura animação. Antes que eu pudesse ler mais, comecei a tirar capturas de tela o mais rápido possível e enviar para mim mesma. Foi quando minha mãe perguntou se eu já tinha terminado. Na hora, tive que apagar os rastros, terminar o que estava fazendo no telefone dela e chamar o Uber o mais naturalmente possível. Entreguei o celular de volta como se nada tivesse acontecido. Mas, por dentro, meu cérebro estava entrando em curto-circuito. Quando cheguei em casa, abri as capturas e comecei a ler. Isso não era apenas uma traição. Era uma mentira em grande escala, durando mais de um mês. E com quem? Essa era a parte mais absurda de tudo. Ali estava a minha munição. Eu sabia exatamente o que fazer. Quando Kayla me pediu ajuda com a festa de aniversário, meu plano ficou claro. E quando descobri que minha mãe tinha preparado uma apresentação com momentos especiais de Kayla. Bom, nesse ponto, eu até senti pena da minha mãe. Porque montar uma apresentação sobre os momentos doces de Kayla deve ter sido como procurar uma agulha num palheiro. Mas tudo o que eu precisava fazer era trocar o arquivo pela minha versão especial. Fácil, certo? Errado. O controle obsessivo da minha mãe sobre a apresentação me impediu até de chegar perto. E agora eu estou à beira de um ataque de nervos. Meu plano mestre está por um fio. E a possibilidade de ver tudo se desmoronar bem diante dos meus olhos está me deixando louca. Está tudo desmoronando, escapando por entre meus dedos. Tenho muito pouco tempo para trocar as apresentações e não sei como vou fazer isso. Estou escrevendo porque estou praticamente andando pelas paredes. Eu poderia fazer isso em outro momento, mas o impacto não seria o mesmo. Eu preciso ver como elas se contorcem quando todo mundo ver isso. Eu sei que ainda não revelei exatamente tudo o que li nas mensagens. Mas isso porque ainda existe uma pequena, minúscula possibilidade de que o plano funcione. E não quero estragar tudo. Se minha mãe ou minha queridíssima irmã postiça lerem isso de alguma forma, bom, dentro de algumas horas é provável que eu faça uma nova atualização. Seja porque consegui, ou porque minha vingança falhou. Atualização. 4 eu sei que faz um tempo. Deixei vocês no pior momento, né? Mas as horas depois da festa, e essa última semana... Bom, agora vocês vão entender. Mas eu sei o que vocês realmente querem saber. O que aconteceu na festa de aniversário da Kayla? Então, vocês lembram?
do meu plano mestre para me vingar da minha mãe e da Kayla, certo? Pois bem, ele não falhou. Aqui vai o que aconteceu. Por sorte, durante a festa, minha mãe deixou o notebook da apresentação sozinho por um momento, o que eu aproveitei imediatamente para trocar as apresentações. Foi difícil, muito difícil, porque minha mãe cuidava daquele computador como se fosse feito de ouro. E sim, tudo pegou fogo naquela festa. Para os envolvidos, claro, a casa estava lotada. E quando eu digo a casa, me refiro àquela casa. Sim, a que minha mãe comprou para Kayla com o meu dinheiro do casamento. A lista de convidados era nauseante. Toda a nossa família. As amigas falsas de Kayla que acham que são influenciadoras. O namorado dela. O grupinho de amigas da minha mãe, que só sabe beber vinho e encobrir tudo que ela faz. E toda a família do meu padrasto. Minha mãe flutuava pela casa como se fosse a madrasta do ano, dizendo o quanto Kayla merecia tudo aquilo, blá blá blá. Enquanto isso, eu estava ali, calmamente bebendo e saboreando cada segundo. Porque quando você sabe que tudo está prestes a explodir, você se sente especial. E então aconteceu. Minha mãe fez seu pequeno discurso cheio de mentiras e falsos elogios, enquanto meu padrasto a olhava como se ela fosse a lua em pessoa. Kayla absorvia a atenção como a narcisista que é. E então, o momento que eu tanto esperei. As luzes se apagaram, o projetor foi ligado, e a primeira imagem apareceu. Mas em vez de uma coletânea dos momentos mais doces de Kayla, que, convenhamos, se existem, são um mistério para todos nós. O que surgiu na tela foi a prova irrefutável da absoluta baixeza da minha mãe. Capturas de tela. Mensagens explícitas, entre minha mãe e o namorado da Kayla. Esse era o segredo. O namorado nojento, traidor e patético da Kayla. Era o segredo sujo da minha mãe. E não eram apenas flertes. As mensagens detalhavam tudo, incluindo um beijo que os dois compartilharam, e as insinuações desesperadas da minha mãe de que queria mais. Pelo que parece, o namorado da Kayla ficou hesitante, provavelmente com medo de ser descoberto, ou então minha mãe já teria ido bem mais longe com ele. Se vocês já assistiram, apertem os cintos. O piloto sumiu. Podem imaginar o caos que tomou conta daquela festa. O rosto da Kayla passou por todas as fases do luto em 10 segundos. Cheguei a achar que ela estava tendo um derrame, porque sua expressão se contorceu de um jeito que não parecia humano. Nenhuma boca deveria se mexer assim. E então, sem dizer uma palavra, ela se virou para o namorado e deu um tapa tão forte que juro que acompanhou o ritmo da música de fundo. Mas a melhor parte... Quando minha mãe tentou acalmá-la, Kayla se virou contra ela. Gritou algo que, legalmente, eu não posso repetir aqui, se não quiser ser jogada numa solitária sem direito à luz do sol. E empurrou minha mãe com tanta força que ela quase caiu no chão. Minha mãe, que estava acostumada a ser adorada pela enteada perfeita, ficou horrorizada. E então ela se virou para mim. Meu padrasto provavelmente esperava apoio. Grande e doce erro. Greg estava furioso. Levantou-se, agarrou minha mãe pelo braço e, na frente de todos, a expulsou de casa. E para piorar ainda mais a situação para ela, ele anunciou naquele exato momento que ia pedir o divórcio. A casa inteira virou um caos. Gente gritando, discutindo, brigando e hiperventilando. Até as amigas da Kayla estavam cochichando num canto e gravando tudo. Provavelmente em breve veremos isso em alguma das redes sociais delas. E a cereja do bolo? Agora minha mãe está sem dinheiro. Sem casa. E vocês podem estar se perguntando, como assim? Ela ainda tinha a casa da qual me expulsou anos atrás, certo? Bom, acontece que, em um momento de pura estupidez, minha mãe transferiu o título da casa para o nome do meu padrasto. Para provar lealdade, confiança ou qualquer besteira que ela tenha inventado. Adivinhem? Agora ela não tem mais casa. Depois que tudo aconteceu, ela veio correndo até minha porta, mas não me encontrou. Eu sei disso porque ela me deixou 1 milhão de mensagens implorando por ajuda. Ela não faz ideia de que fui eu quem trocou as apresentações. A última coisa que eu vi foi que minha mãe está morando em um motel barato, com poucos dólares no bolso. E ninguém quer ajudá-la. Depois de ver como traiu as 2 pessoas mais próximas a ela, todos a abandonaram. E eu? Não me importo nem um pouco. Tive nervosismo e medo de que meu plano não desse certo. Mas deu certo. E foi ainda melhor do que eu esperava. E agora estou tranquila. Porque a menos que minha mãe descubra isso, o que acho difícil, já que ela não é do tipo que lê Reddit, ela nunca vai saber. E se souber, já é tarde demais. Já consegui o que queria. E como se isso não bastasse, ela ainda vai enfrentar um processo por ter roubado meu fundo de casamento. Dessa, ela não vai escapar tão fácil. Só estou esperando garantir os fundos para pagar o casamento primeiro. Porque sei que, mesmo processando, é impossível recuperar o dinheiro antes da data. Talvez o reembolso seja um bom presente de casamento atrasado. A solução foi conversar com os pais do meu noivo. Eles se comprometeram a pagar o casamento. Mas esperamos devolver o dinheiro quando recebermos o da minha mãe.
Atualização 5. Espero que vocês estejam preparados para esta última atualização, que contém o X-me acumulado de mais de um ano da minha vida. Neste momento, estou casada. A lua de mel foi incrível, e conseguimos devolver cada centavo aos meus sogros. Nada relevante aconteceu. O momento mais emocionante foi ver um tio do meu marido quase se engasgar com uma azeitona, e outro parente ter que socorrê-lo. Sim, isso foi o ápice da emoção, porque o casamento em si foi completamente normal. Nada extravagante, nada digno de nota. E sem a presença do meu ex-padrasto, ex-irmã postiça e ex-mãe. Falando na minha mãe, o divórcio que ela recebeu foi mais duro do que o tapa que Kayla deu no ex-namorado. E acreditem, eu ainda consigo ouvir aquele tapa na minha cabeça. Já viram aqueles vídeos de golpes extremos em esportes? Foi tipo isso. Uma pena que ninguém tenha gravado. Ou, pelo menos não que eu saiba. Também não vi nenhuma publicação das amigas da Kayla sobre a festa. Outra grande perda. Com meu padrasto usando a apresentação como prova no tribunal, ele conseguiu ficar com tudo. Inclusive, a casa que era da minha mãe. A mesma casa que ela, idiotamente, colocou no nome dele. Depois da festa, minha mãe tentou várias vezes entrar em contato comigo. Até foi na minha casa. Queria que ficássemos juntas, como família, nesse momento difícil. Mas depois que recebeu minha intimação, ela basicamente sumiu. Graças a isso, pude pagar meus sogros pelo casamento, porque recuperei até o último centavo que minha mãe roubou para comprar a casa da Kayla. Falando em Kayla, ela também perdeu a casa, porque minha brilhante mãe, na tentativa de agradá-la, não apenas deu o dinheiro da entrada, mas que também estava ajudando Kayla com a hipoteca. Bom, isso já não acontece mais. E ela teve que colocar a casa à venda para não acabar com um buraco negro de dívidas. Sei até que Greg e Kayla não se falam mais, porque os dois se culpam mutuamente pelo que seus respectivos parceiros fizeram com o outro. A parte mais divertida de tudo isso? Minha mãe, além do processo, que com certeza não a deixa feliz, não está com raiva de mim por nada disso. Porque até agora, não descobriu que fui eu quem trocou a apresentação. Já pensei em contar a ela, mas acho que vou guardar isso para o futuro. Nada como sussurrar no ouvido. Fui eu quem fez a apresentação, no pior momento possível. Vou ter que viver com a curiosidade de saber qual era a apresentação original, aquela dos momentos doces da Kayla. Mas é um pequeno preço a pagar.